e que já tinham pelo menos 500 anos no nosso continente. Agora, outra coisa muito curiosa, a maior parte dos índios americanos, eles contam a sua história, a tradição oral sempre, a partir de quê? A partir do dilúvio. E muitos índios contam o quê? Que são descendentes de homens brancos e barbudos. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, será que só orientais e europeus teriam viajado? Será que nunca nenhum africano se sentiu atraído a navegar? Sobre isso nós também temos vestígios interessantes. Até porque tem um almirante africano, Abubakar II, desceu do Mali, e agora eu vou repetir um termo que eu já tinha falado antes. Olhou para o mar e sentiu fascínio e falou que agora eu conquisto o mar. O que Abubakar faz? Monta uma expedição. Da mesma maneira que o Alexandre fez, que nem Salomão já tinha feito, que nem outros fizeram. Agora nós conquistamos o mar. E ele vai, pega um barco, entra em direção ao Atlântico e a história perde contato com ele. Muito bem, agora eu vou acelerar um pouco a história, eu vou até o Colombo. Os portugueses, os ibéricos em geral, o Colombo, na sua terceira viagem, que rota que ele vai usar? Os portugueses, eles vão dar o seguinte nome à rota que o Colombo vai usar. Ela se chama Rota da Guiné. Como é que é a Rota da Guiné? Desce até o Cabo Verde e a partir daqui você corta em direção ao Novo Mundo por aqui. Mais ou menos por aqui, passando aqui pelo norte da Venezuela. Rota da Guiné. O que acontece? O próprio Colombo, isso está registrado no terceiro diário de bordo da viagem dele. Ele, quando começa a viajar, ele vai percebendo algumas coisas que chamam a atenção. A mais característica vai ser o tecido que ele encontra no Novo Mundo. Ele olha, o Colombo já tinha navegado na África, ele olha e fala, mas isso é tecido africano. E ele dá o nome almaizar ao tecido americano, que é o mesmo nome que ele tinha aprendido na África. Ele fala, é o mesmo tecido, é a mesma coloração, é a mesma maneira de fazer. Mas não é só isso não. Tem um outro navegador, Vasco Nunes de Balboa, que está navegando em 1513, ele deve estar em algum lugar, ele vinha navegando em algum lugar no norte do continente, provavelmente na atual Venezuela, e ele bate num determinado lugar, e o que acontece nesse determinado lugar? Ele relata, isso está escrito também no seu diário de bordo, ele encontrou prisioneiros numa tribo de índios, que eram homens altos, magros, e o mais surpreendente, negros. Isso está registrado. Mas será que é só isso? Não, não é só isso. No México, existem esculturas muito anteriores à chegada dos brancos. Algumas esculturas, elas têm mais de 1000 anos, que são, na verdade, elas retratam que são cabeças em terracota, cabeças que têm claramente o vestígio de tipos humanos africanos. Ninguém conseguiu explicar até hoje o motivo antropológico das cabeças encontradas no México. Não há dúvida que são pessoas negras e que diferem das pessoas retratadas nos desenhos e esculturas das outras civilizações da América Central. Existe até mesmo na Europa, na França, perto da cidade de Cahors, um museu onde eles têm a maior coleção do mundo de cabeças africanas, mexicanas, pré-colombianas. Será que em algum passado remoto existiram grandes navegadores africanos que navegaram para a América? Então, provavelmente, você também tem, isso é claro, é só um vestígio, é uma suposição, que os africanos também navegariam em direção a um novo mundo. Muito bem, para concluir, eu falei que haveria uma terceira porta de entrada lá no início. Essa terceira porta de entrada, ela é Bering. Essa, na verdade, eu costumo dizer que é a mais velha e, ao mesmo tempo, a mais nova das portas de entrada. E por que ela é a mais velha e a mais nova? Porque será que o habitante natural do nosso continente, ele entrou por Bering? Sim, provavelmente ele entrou por Bering. Isso é uma verdade que a gente tem que aceitar, hein? Mas é uma verdade que a gente tem que mensurar melhor. Apesar da teoria de Bering ser hoje em dia amplamente aceita, até porque foram encontradas múmias bem conservadas de pessoas que morreram no gelo durante a travessia, quem primeiro formulou essa teoria foi um padre jesuíta no século XVI.
porque ela vai ser, na verdade, a última a ser formulada. Ela é a última porta de entrada a ser formulada. Como assim? Quem diz que o homem entrou por Bering? Quem formulou essa tese foi um padre jesuíta. Como em 1500 a igreja não sabia como Deus tinha posto os índios nas Américas, o padre Manuel Acosta deduziu a teoria de Bering. Essa tese só foi comprovada no século XX. Mas através de testes de DNA, também se percebeu que muitos índios eram descendentes de outros povos que não vieram por Bering. Isso aconteceu lá no final do século XVI. Ele estava precisando encontrar a prova de que a Bíblia não estava errada. E ele precisava dar uma explicação, vamos dizer assim, científica da existência daquela terra e daquela gente. E ele que vai formular, vê bem, no século XVI, o mundo já tinha sido descoberto, o novo mundo já tinha sido encontrado. Ele é que vai formular essa tese, essa formulação de que os americanos eram descendentes de mongóis que teriam passado por Bering. Portanto, a formulação dessa tese, na verdade, provavelmente isso aconteceu há 12 mil, 15 mil anos atrás, na última era glacial, portanto, ela é muito velha e, ao mesmo tempo, a formulação dela é muito jovem. Então, o que a gente tem que se questionar é, realmente, será que Colombo, ele é o descobridor? Será que os ibéricos foram os primeiros a sentirem atração pelo mar? É um pouco difícil de a gente achar que em 10 mil anos de navegação humana, só os ibéricos, há 500 anos atrás, tiveram coragem e competência para fazer isso. Portanto, o que a gente tem que frisar e precisar nesse momento é que, na verdade, você não tem uma descoberta, você tem descobertas. O que, na verdade, você tem com a chegada dos ibéricos, principalmente do grande Cristóvão Colombo, é a conquista da América, mas nunca a descoberta, porque outros povos, com certeza, já tinham passado por aqui.